Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta segunda-feira, depois de um grande resultado, a vitória em cima do Vitória, a convocação do Paulo Henrique para a seleção brasileira. Agora dá uma respirada no Campeonato Brasileiro. Chega deixando o seu like, comenta e compartilha e se inscreve no nosso canal, dá aquela moral pro fanático vascaíno. PH é seleção, Paulo Henrique. Há um mês no jogo com o Chile, ele estava no Maracanã torcendo para o Brasil. E agora foi convocado. Wesley, da equipe da Roma, se machucou ontem no jogo diante da Fiorentina e Paulo Henrique foi convocado para a seleção brasileira. Primeira convocação na carreira do atleta e muito mais do que merecida. Tem jogado demais, muita força física. O PH merece essa convocação. Para 2 amistosos, bem longe. O Brasil enfrenta a Coreia do Sul na próxima sexta-feira, 8 da manhã, pelo horário de Brasília, e no dia 14, ou seja, na outra terça-feira, às 7h30 da noite, horário de Brasília também, enfrenta a equipe do Japão. Detalhe, no dia seguinte, o Vasco tem um jogo importante com o Fortaleza, ou seja, PH está fora, não vai enfrentar o Fortaleza. Um baita desfalque, mas nesse momento tem que ser pensado na carreira do atleta. Quão importante é para o Paulo Henrique ter essa convocação, vestir a camisa da seleção brasileira e representar o Vasco dentro desse cenário. Então, parabéns ao Paulo Henrique, merecidíssima a convocação. Desfalcar contra o Fortaleza será uma consequência. E quem também foi convocado foi o Puma Rodrigues para a seleção uruguaia. E provavelmente também vai desfalcar o Vasco, porque são 2 amistosos, um deles contra o Uzbequistão, e a viagem de volta ela é longa. Chance para o Paulo Ricardo, para o Paulinho da base, jogar contra o Fortaleza. Mas aí é um tema que o técnico Fernando Diniz vai ter alguns dias para trabalhar, porque ele deu 2 dias de folga, hoje e amanhã. O time volta às atividades na quarta-feira, no CT Moacir Barbosa, e o Fernando Diniz vai ter muito tempo para trabalhar o time. Aliás, falando no Fernando Diniz, ontem quase 20 mil torcedores estiveram em São Januário apoiando, vaiando, incentivando, torcendo. O torcedor é isso. O torcedor, ele tem todo o direito de vaiar, de elogiar, de cantar, de ficar triste, de ficar feliz, de expor os seus sentimentos. Assim como eu narro no canal Fanático Vascaíno com um sentimento, e o sentimento é de um torcedor do Vasco da Gama, como certa vez disse o Marcelo Barreto no Redação Sport TV, a minha narração é sob a ótica de um torcedor. Quem vai para a arquibancada, quem fica na rede social, tem todo o direito de extravasar, sempre buscando aquele limite, né? Ontem, por exemplo, Leonardo Jardim, ou Léo Jardim, né? Leonardo Jardim é conhecido mais o técnico do Cruzeiro. O goleiro Léo Jardim foi vaiado, com toda a razão. Não fez uma grande atuação, falhou. E aí na coletiva, ironicamente, mas corretamente, Fernando Diniz disse, beleza, ele agora estreou no Vasco. Ele sentiu o que é jogar no Vasco da Gama, um clube desse tamanho. Porque o torcedor, claro, que tem todo o direito de vaiar. Outros grandes jogadores já foram vaiados. Roberto Dinamite foi vaiado, Romário Edmundo, Pedrinho, Felipe, Carlos Germano, Acácio. Todo grande jogador já foi vaiado. O que o Léo Jardim precisa fazer, na minha avaliação, é corrigir erros que ele tem sistematicamente. Qual é o maior erro dele? Saída do gol. Ele debaixo da trave é muito bom, mas sair para cortar um cruzamento, sair para abafar um jogador que vem no mano a mano, ele não tem essa característica marcante. Ela é decepcionante. E esse trabalho tem que ser feito constantemente, sistematicamente. Bom, vamos falar do jogo de ontem, porque os crias decidiram para o Vasco. Rayan e Verratti, ou melhor, Rayan e GB. O Verratti foi para o banco.
Aliás, é uma discussão que rolou ontem durante o jogo. Pô, o Verratti não pode mais ser titular. Eu acho que nesse momento é hora de preservar o Verratti. Talvez, se o Verratti tivesse entrado no segundo tempo, como foi o GB, que decidiu o jogo, né, que fez o gol da vitória, poderia ter sido o Verratti. Aí estaríamos exaltando o artilheiro do Brasil. Mas não foi. Ele não está bem, não está conseguindo ser o homem-gol que nós esperamos e que já vimos muitas vezes. Colocá-lo no banco não é nenhum demérito, nem nenhum motivo de ingratidão. Ah, você está sendo ingrato ao Verratti. Claro que não. Baita atacante, líder, capitão do time, mas nesse momento não atravessa a boa fase. Há mais de um mês que ele não faz um gol. O Vasco tem o segundo melhor ataque da competição, ao lado do Palmeiras. Só que a defesa, e sem o Cuesta, como é que despenca, né? Tem a terceira pior da competição. Por isso que o Vasco está no meio da tabela. Se ele tivesse o segundo melhor ataque e a 10ª melhor defesa, o Vasco com certeza estava mais acima. Ontem foi um sufoco danado. Achou um gol, como bem disse o Fernando Diniz na coletiva. Primeiro tempo horroroso, tomou a virada, veio o segundo tempo e aí foi outra postura. Com a saída do Verratti, o time ficou muito mais rápido. Rayan de falso 9 funcionou muito bem. Tem presença de área, tem força. Um acerto do Vasco não ter liberado ele para o Mundial Sub-20. Aliás, o Ramon Menezes foi demitido após a eliminação da seleção brasileira. E o Rayan ter ficado foi um grande acerto para o Vasco da Gama. Jogador de muita qualidade, muita força, fez 2 gols ontem de personalidade, bateu bem o pênalti, de novo, já tinha feito contra o Santos, ontem contra o Vitória. E o Andrés Gomes, o colombiano, entrou muito bem. O técnico Fernando Diniz vai ter trabalho a partir de quarta-feira, quando o time volta a treinar. Mas, na minha avaliação, um time mais rápido contra o Fortaleza, que ontem venceu de virada fora de casa o Juventude por 2-1 e respira ainda na zona de rebaixamento para sair e se livrar desse rebaixamento para 2026. O Andrés Gomes de um lado, Nuno do outro, Rayan de falso 9, por que não? Deixa o Verratti como opção, o GB como opção no banco de reservas. Aliás, ontem o Diniz elogiou muito o GB. Disse que não é um jogador tradicional, ele é classudo, ele tem presença de área, ele não começou bem o jogo, como não foi bem contra o Corinthians, ficou muito nervoso, mas depois ele entrou no jogo e teve a chance e matou. 3 pontos na conta, o Vasco é o 11º colocado, era o 10º, mas o Ceará venceu o Santos por 3-0, acabou caindo para a 11ª posição. Agora é olhar para frente, estamos a 8 pontos à frente do Z4. Mas temos que mirar lá em cima. O G6 tem 10 pontos de diferença para nós. G6 é a área de classificação para a Libertadores. Porém, para o 7º colocado, o Vasco está a 5 pontos. E isso é que é importante, porque o G6 pode virar G7, porque Palmeiras e Flamengo estão na Libertadores. Se um deles conquistar, abre mais uma vaga. Dá para mirar lá em cima? Dá. Vamos ver o que vem por aí. Meio-dia tem o nosso Na Conta KTO, aquela plaquinha segue o líder verde, vai continuar acesa, eu vou exigir, porque o verde é o Palmeiras que é o líder. Segue o líder, acabou o gás? Ou... Às vezes, mas gosto. Gosto dessa loucura, gosto dessa paixão, porra. Tem que ter tesão, caralho. Ó, a dupla Vaz Bahia, a União Vaz Bahia, tá firme, hein? Vasco ganhou do Vitória, Bahia ganhando do Flamengo. É a União Vaz Bahia. Alô, torcedor do Bahia. Deve ter 2 semanas aí que eu falei que o Vasco jogava melhor futebol que o Bahia. Durante aquele período pós-Copa. Continuo achando. Mas hoje a gente é unido, cara. Unido. União Vaz Bahia. União Vaz Bahia. Vambora. Vamos ao jogo. Eu concordo plenamente com tudo que o Fernando Diniz disse, tá? Eu acho que o Fernando Diniz ele foi muito claro hoje, foi muito honesto, muito sincero com a análise do primeiro tempo. O Vasco fez o gol e recuou.
baixou suas linhas, mostrou uma falta de intensidade totalmente inexplicável, principalmente quando fez o gol. O Vitória já tinha crescido na partida, e aí tem um grupo da alta cúpula vascaína, em que temos grandes nomes, podemos dizer assim, da mídia brasileira, e um grande nome se chama Otávio Neto. E ele disse, assim que o Bahia empata, tava na cara. E tava. O Cazé também já tinha me dito, e tava na cara. O Vitória, ele já tinha conseguido chegar algumas vezes, já tinha conseguido fazer algumas jogadas um pouco mais perigosas. Só que o gol que o Vasco toma é um gol tão bobo, cara. É um gol tão... E eu fiz questão de rever, né? O Tietchan sai para dar o combate. O Nuno, no pé de ferro, ele perde a bola. E o combate que o Tietchan deu, ele foi, assim, meio perdido, sabe? Aliás, o Tietchan é um jogador que, pra mim, ele é um bom jogador, tá? Ele é uma das boas contratações que o Vasco fez nessa temporada. Mas tanto na partida contra o Palmeiras quanto na partida de hoje, ficou muito claro que ele tá fora de ritmo. E o Tietchan não é um grande marcador. Ele é um cara que tem intensidade, ele é um cara que tem velocidade, sai muito bem tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda, não sente jogo, um cara que foi campeão durante toda a carreira dele. Mas claramente ele tá fora de ritmo. E quando o Vasco teve o seu melhor momento da temporada, que foi com o Hugo e com o Barros na posição de volante, o torcedor do Vasco se acostumou a ter dois jogadores que estavam brigando por praticamente todas as bolas. Todas, tá? Então, eu acho que nesse momento, a volta do Tietchan tem a ver com a necessidade, principalmente pela falta do Carlos Cuesta, e aí você recua o Hugo Moura pra zaga. Mas nesse primeiro gol, eu acho que ele foi muito mal na leitura da jogada. E aí o Vasco toma a bola em profundidade. Não dá nem pra dizer que a culpa é só da zaga. Quando a gente vê o gol de forma geral, o Paulo Henrique tá espetado lá na frente. O Hugo Moura tá marcando o atacante do Vitória. E aí o espanhol do Vitória... Esqueci até o nome dele. O nome até é engraçado. Canta La Pedra. Acho que é esse. Canta La Pedra. Acaba conseguindo atacar a profundidade do Vasco. E o Vitória empata. O maior problema não foi só o Vasco estar jogando mal. O Vitória não só empatou, como rapidamente conseguiu a virada. Numa bola aérea. E aí sim, acho que tem um erro ali conjunto do próprio Paulo Henrique. Do Paulo Henrique não, perdão, do Hugo Moura. O Verratti também não consegue acompanhar naquele momento ali. Mas a lambança é geral. É geral. O ponto positivo desse gol que o Vasco fez foi, primeiro, mais uma vez o Paulo Henrique participando de gol, fazendo um belíssimo cruzamento para o Nuno Moreira. E esse cruzamento também acontece num gol muito parecido com o que aconteceu do Ryan. O Verratti atraindo a marcação. Aquele gol contra o Cruzeiro, o Verratti atrai a marcação do Cruzeiro. Os dois defensores do Cruzeiro vão para cima dele. E dessa vez, novamente, o Verratti consegue atrair a marcação. E o Nuno, infiltrando, mesmo jogando de ponta, infiltrando como um centroavante, consegue fazer o gol de cabeça. Ponto positivo. Depois dali, só. Teve uma jogada que o Ryan tentou chutar de fora, chutar ali no momento que ele entra dentro da área. E só. Vitória foi melhor que o Vasco no primeiro tempo. Vitória virou o jogo com toda o merecimento, digamos assim. E o jogo do Vasco ficou morno. Não só morno na intensidade, na ofensividade, mas principalmente no seu sistema defensivo. E aí fica muito claro que a chegada dos reforços, ela foi muito importante para que o Vasco pudesse sair desse inferno que era a zona do rebaixamento, que era perigar ali da zona do rebaixamento. Como eu disse aqui para vocês, o Vasco consegue 3 vitórias seguidas dentro de São Januário. Ganha do Cruzeiro, ganha do Bahia e ganha do Vitória. Além de ter empatado com o Ceará e ter conseguido também um resultado positivo contra o Flamengo no Maracanã, conseguindo pontuar fora de casa, digamos assim. Quando esses jogadores, seja o Barros, seja o próprio Carlos Cuesta, não jogam, ou o Robert Renan, se não tivesse jogado hoje, o Vasco sente muito. Quando esses jogadores não jogam, o Vasco sente muito. E quando você volta com o Hugo Moura pra zaga, você tem o pior do Hugo Moura. O pior. O melhor momento do Hugo Moura foi quando ele jogou ao lado do Barros como segundo volante. No jogo passado, ele fez um jogo vergonhoso contra o Palmeiras. E no primeiro tempo, como zagueiro, ele poderia ter falhado de novo. Ele falhou, ele furou uma bola, gente. Ele furou uma bola que ele entrega o que seria, naquele momento ali, se não me engano, o terceiro gol do Vitória. E, cara,
isso não tem a ver só com o Hugo. Isso tem a ver com o Cacuete. Você vê a diferença de postura do Carlos Cuesta como zagueiro ou do Robert Renan como zagueiro, porque eles são zagueiros, eles sabem saltar a linha, eles orientam a defesa, eles sabem quando não tomar a bola em profundidade, eles sabem quem vai dar o combate e quem vai dar a cobertura. Então, é muito claro que o Vasco cai muito de rendimento. E caiu de rendimento mais uma vez defensivamente, por quê? Porque teve o Hugo Moura na zaga e o Tietê, para mim, muito abaixo do esperado na partida de hoje, sem dúvida alguma. Então, o Vasco sofreu defensivamente. O Pumita não fez um bom jogo hoje. O Paulo Henrique, defensivamente, também não fez um grande jogo. O Barros é um cara que segurou ali o piano, mas com a bola ele também não foi tão bem. Então o Vasco, de forma geral, eu senti um Nuno Moreira também muito cansado fisicamente. E isso fazia com que ele não pudesse ajudar o Pumita no lado esquerdo. O Ryan até conseguiu dobrar ali com o Paulo Henrique, mas também no começo do jogo não estava tão aceso, digamos assim. E o Coutinho e o Verratti sem a bola, a gente já sabe como é que é. São jogadores que têm dificuldade nesse quesito. Sem dúvida alguma, com a bola, principalmente quando o Vasco tomou o segundo gol do Vitória, o time ficou mais engessado. A gente está falando de um Jair Ventura, que é um técnico completamente especialista em fazer ferrolho, em fazer retranca. E daquele jeito que o campo estava se desenhando, com o Verratti dentro de campo, com o Nuno um pouco apagado, com o Ryan tentando muitas vezes sozinho e com o Coutinho que ainda não estava ligado o suficiente, seria muito difícil. Muito difícil. O cenário ele era tenebroso naquele momento ali. Por quê? Porque o Verratti não estava participando com bola, mais uma vez deixando a desejar, mais uma vez sendo um jogador praticamente nulo no momento ofensivo, e até mesmo os cruzamentos que o Vasco estava tentando, ele não estava conseguindo aproveitar. E a minha expectativa, e até comento isso com o Cazé, eu falo, Cazé, de verdade, se não tirar o homem, vai ser difícil. O Vasco precisa de movimentação. O Vasco precisa de jogadores que possam atacar a última linha, tanto pela ponta quanto na profundidade pelo meio. Vai ter que tirar o homem. Só que o Diniz, ele volta com uma substituição que na minha cabeça ele nunca faria. E eu até tinha comentado com o Cazé. Falei, Cazé, sabe pra quem que tá esse jogo? Lucas Piton. Tem que botar o Piton. Porque se não botar o Piton, o Vasco vai ter dificuldade no terço final. E com o Verratti em campo, aí mesmo que ele não vai aparecer. Só que ele voltou com o Piton e ele voltou com o Carlos Andrés Gomes. Aí eu gostei muito. A insistência que ele tem tido no Verratti, a quantidade de jogos em que ele tem tentado... Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. O Vasco que conseguiu uma grande vitória aí contra o Vitória e agora precisa aí se movimentar para continuar desse jeito e conquistar seus objetivos do Campeonato Brasileiro. Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!